A celebração da missa é uma tradição que se repete há anos no Santuário de Nossa Senhora das Neves, no município de Presidente Kennedy. Demonstrações de fé e devoção que continuam mesmo quando a missa termina. De Campos, todo dia 5 assistir a missa. Eu tenho muita devoção com Nossa Senhora das Neves, entendeu? Então acho que é uma coisa muito importante, é um sacrifício que vale a pena. Zilma veio agradecer as bênçãos recebidas pela neta. Ela estava doente, ia no médico e tudo, nasceu com problema na coluna. Aí eu pedi a Nossa Senhora das Neves que ela ficasse boa, que a gente vinha pagar a promessa. Aí logo todas as orações que a gente tinha que fazer, a gente fez, né? Aí ela já chegou em casa alegrezinha, agora já está andando praticamente, está com 1 ano e 2 meses. A milagres aqui tem muitos. Tem gente que vem a pé, vem 20 quilômetros, 30 quilômetros a pé pagar promessas. Tem cavalgada que vem pagando promessas. É coisa impressionante. Só vendo mesmo poder você crer. Tão impressionantes como a forma especial de agradecimento. Ao lado do santuário fica a Sala das Promessas. No local, muitas peças de cera. Cabeças, pernas, braços, mãos, simbolizam o reconhecimento dos devotos por curas alcançadas. Tem história que a gente sofre junto com a pessoa, né? Quando a pessoa está contando o problema que passou na vida dela, começa a chorar, a gente tem que abraçar aquela pessoa, aconchegar ela e pedir para ter calma, ou senão a gente chora junto com ela, dependendo da dor. Tem história muito triste. O santuário está localizado numa área de planície, a 6 quilômetros de Praia das Neves, região conhecida como Fazenda da Muribeca. Em 1694, os registros históricos dizem que ela tinha quase 2.000 cabeças de gado. Foi certamente a maior fazenda de gado do Brasil. E ela abastecia o Colégio Jesuíta de Vitória e o Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro. Como é uma área muito alagadiça, os jesuítas eles fizeram uma série de canais dragando, né, para drenar essa área para fornecer pastagem, né, para que ela tivesse pastagem. E nessa região, nessa fazenda também existiram muitos escravos negros. A gente não tem dados históricos confiáveis da quantidade de escravos negros e nem da quantidade de índios que ali haviam. Mas era certamente uma cidade. Nas descrições históricas, a gente sabe que mais ou menos a 3 quilômetros dali existia uma casa-sede de fazenda, que hoje não existe mais. E o rio era navegável, né? Os barcos entravam pelo rio Itabapuana, passavam para o Ribeirão das Neves, próximo onde a igreja é construída, né? Historiadores e a própria Igreja Católica admitem não haver registros oficiais sobre a data exata de construção do Santuário das Neves, mas a pequena igreja teria sido erguida pelos jesuítas. Mais uma história vocal, né? de passado de pai para filho, geração para geração. Conta-se então que essa igreja foi primeiro erguida pelo padre José de Anchieta, era de madeira, depois vieram a comunidade dos padres jesuítas junto com os índios e os negros. Aí eles começaram então esta obra no final do século XVII, até o momento em que eles foram então expulsos do Brasil. Certamente era uma igreja de taipa e ali funcionava uma redução indígena. Os jesuítas, para catequizar os índios, como era o pensamento da época, eles formavam reduções, né, e acampamentos jesuítas e catequizavam esses índios, né, fazendo com que eles começassem a viver em comunidade, se convertessem. Em 1724, essa igreja sofreu uma grande reforma e foi ampliada, né?
E quem teve a capela ampliada, a sacristia, e a igreja que a gente vê hoje é apenas um fragmento do que era toda a estrutura. A estrutura jesuíta, ela era composta pela igreja e por uma escola, então, que eles chamavam de colégio, né? E em frente à igreja existia era uma quadra, existiam uma série de casas onde os índios moravam. Disso, lá em Presidente Kennedy, nada restou apenas a capelinha. Mas, numa pesquisa há 2 anos atrás, a gente identificou uma série as bases dessa igreja, do colégio antigo, estão lá. Então, o local onde a Igreja das Neves está, na verdade, é um grande sítio arqueológico de arquitetura histórica, né? E que nunca foi feita uma pesquisa mais aprofundada. E uma pesquisa nessa área, ela pode identificar exatamente a dimensão que essa igreja ela possuía. Nenhum cientista, ninguém de autoridade no assunto pode confirmar isso ou aquilo. Até, inclusive, a data, o ano em que essa igreja foi construída, também é questionado. Quando ela foi construída em pedra e cal, com parede de mais de 1 metro de espessura, ela foi construída no que eles chamam de estilo jesuítico, né? Que a gente não tem quase nada no Brasil mais. Pouco se restou desse estilo no Brasil. Posteriormente, ela recebeu outra reforma, que aí ela recebeu aquele frontão que ela tem hoje, que é um frontão já do século XVIII, que é um frontão barroco, né? Então é aquela parte superior da igreja, né? Ele era um frontão triangular que foi aprimorado, né, com as reformas. E os sistemas construtivos, eles eram muito simples também, né? Eram construídos em pedra e cal. A cal era a cal que eles tiravam dos sambaquis, que eram os montes de ostras que existiam pelo litoral, dos índios que vinham retirar as ostras para comer e deixava aqueles